Olá, meus queridos. Vamos aqui iniciar o nosso primeiro vídeo a respeito do Simples Nacional. Neste vídeo nós vamos tratar um pouco sobre a história do Simples Nacional. É importante nós conhecermos a origem, né? O embasamento legal para poder dar suporte à sistemática, né? Lembrando que a própria Receita Federal trata o Simples Nacional como um benefício fiscal e não como uma forma tributária, né? Mas eu discordo, eu acho que é uma forma tributária. Nós temos algumas discussões muito fortes sobre a utilidade do Simples Nacional no nosso arcabouço legal. Uma atenção que eu queria que nós, enquanto profissionais, nós tivéssemos era com a questão do planejamento tributário, que nós vamos ter um módulo só de planejamento tributário do Simples Nacional, porque com a experiência que nós temos aí no mercado, nós fazemos algumas auditorias e algumas consultorias em empresas do Simples Nacional, e você percebe que aquela empresa ela não deveria ser do Simples Nacional. Ela deveria migrar para outro sistema, ou então, às vezes, você faz auditoria em empresas de outros regimes tributários, lucro real, lucro presumido, mas que, na verdade, ela deveria, na sua essência, ser do Simples Nacional. Então, essa questão do planejamento, questão de você avaliar efetivamente a melhor forma de você tributar, né, é o que é o diferencial dentro da profissão, tanto para contadores quanto para administradores, na questão da orientação dos próprios advogados, né? Então, nós vamos ver aqui o nosso intuito deste curso é trazer uma linguagem bem simples e descomplicada que possa ser entendida por qualquer pessoa, quer seja da área que trabalhe diretamente com a contabilidade, quer seja gestores, né? Gestores que tenham um conhecimento, gestores que não tenham um conhecimento tão vasto, que nós possamos destravar um pouco essa questão do entendimento que nós temos do Simples Nacional. E tentar convencer as pessoas que o Simples Nacional ele não é tão simples assim. Porque quando eu vejo discussão sobre honorários, geralmente sobrecai sobre, mas poxa, eu não consigo receber um dinheiro, um valor de honorário que seja justo. Eu falei para o superintendente da Receita Federal no estado do Pará que eles poderiam pelo menos mudar o nome do sistema, né, do regime, porque a maioria dos nossos clientes, eles leem simples e, lógico, nós não pagamos caro pelo simples. Aquilo que é simples nós sempre temos como barato, como fácil, né? Então, na verdade, nós temos que começar a demonstrar para o nosso cliente efetivamente a complexidade que é de você calcular uma guia, né? De você identificar dentro do faturamento do cliente quais são as múltiplas possibilidades, quais são as múltiplas obrigatoriedades que você tem que fazer, desde a segregação de receita, identificação de tributos que já possam ter sido pagos anteriormente. Aí você tem que fazer a identificação no PGDAR de forma correta, né? Então não é um trabalho muito fácil de se fazer. Tanto é que nós temos histórico bem recente aí com as mudanças que tiveram via Supremo Tribunal Federal, de empresas que estão recuperando milhões em pagamentos de simples a maior. Então, se nós reclamamos que a empresa paga muito imposto, por que eu vou continuar pagando a maior? Eu tenho que ser mais proativo e tenho que ajustar esse valor para pagar apenas o justo, né? Aquilo que efetivamente é justo para que o meu cliente pague. Tá? Então, esse é o intuito do curso. Tá? Nós vamos começar a disponibilizar diariamente alguns vídeos para vocês acompanharem, né? E no decorrer dos dias, nós vamos tirando dúvida aí através do WhatsApp, né? Através de lives extras, que nós estamos planejando aqui muita coisa a fazer. Tá? O curso ele se propõe a ser um dos cursos mais completos que você vai encontrar em termos de Simples Nacional. Tá?
ainda mais com a colaboração de vocês, com a experiência de vocês, né, porque tem tanta diversidade na questão da atuação prática, né, que cada um de nós carrega uma bagagem e uma experiência diferenciada em relação a simples, em relação a presumido, em relação ao real. Né? Eu sou o professor Marco Macedo, já contador pela Universidade Federal do Pará há mais de 22 anos, né? Já tenho especialização em docência, que é justamente para aprender a repassar da melhor maneira possível, né? Concluindo algumas pós-graduações em Direito Tributário, né? Com ênfase no risco fiscal, né? E sou o diretor de negócios da AGE Escola de Negócios, né? Que é a nossa empresa. Nós também teremos neste curso o professor Denis Felipe Pimentel, né, que também é contador, né, tem pós-graduação em Direito Tributário, também é professor e presidente da Comissão de Qualidade de Vida Profissional do CRC, que ele vai trabalhar a parte prática dentro do PGDAS, né, a questão do PIS e COFINS monofásico, algumas questões de recuperação de crédito, tá? Como é que eu consigo recuperar esse crédito que eu paguei a maior, né? E nós teremos também o professor Joel Monteiro, né, que é contador, especialista em auditoria e perícia contábil, ele é professor da faculdade BSSP e atual delegado do CRC Pará em Marabá, tá? CEO da MedContax, Contabilidade, Estratégia e Contabilidade. Tá? E tem uma vasta experiência e vai tratar tudo a respeito do departamento pessoal do Simples Nacional. O professor Joel tem alguns cases de sucesso aí, ele está sendo inclusive demandado para a questão de atualização, de parametrização do sistema, porque quando nós fazemos auditoria nas empresas, nós percebemos que existe uma falha muito grande na parametrização dos sistemas. Então, se eu não parametrizei o sistema de forma correta, automaticamente eu calculo impostos de forma incorreta. Tá? Então, nós temos que ter essa visão. Tá? Então, vamos lá. A ideia de simplificação dos tributos vem lá da Constituição Federal de 88, né? Então, nós já temos aí 32 anos da Constituição Federal, né? A nossa chamada Constituição Cidadã, né? Que ela diz lá no seu artigo 179 que ela estabelece um tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Então, lá na Constituição foi onde surgiu. Nós temos que tratar diferentemente as empresas pequenas, né? As micro e pequenas empresas, né? Que é tratar de forma desigual os desiguais. É dar oportunidade e possibilidade para que este pequeno um dia chegue a ser grande, né? Então está lá no nosso artigo 179. Depois nós tivemos lá em 1996, e depois alterado em 1999, a Lei 9.317, que regulamentou o aspecto tributário, ou seja, criou o Simples. Só que naquela época era o Simples Federal, né? Regulamentação dos aspectos administrativos, previdenciários e creditícios. Né? Então ela teve a 9.317 de 96 e em 99 a 9.841, que veio regulamentar estes três aspectos da tributação federal. Só que naquela época o Simples Federal ele não era completo como ele é hoje, né? Ele abrangia, na maioria dos casos, já era um ensaio para ter integração de todos os entes. Mas naquela época nós tínhamos o Simples Federal para os tributos federais e nós tínhamos os simples estaduais. Eu lembro que na época eu trabalhava com uma empresa que ela comercializava no Pará e comprava produtos da Bahia. Então tinha essa questão do Simples Federal, aí nós tínhamos que calcular o ICMS pelo Simples Estadual e ainda tinha que ter uma composição na questão do Simples Estadual da Bahia, para poder calcular
o tributo de forma correta. Então era mais complexo. Aí em 2003, nós tivemos a emenda constitucional 42, que determinou constitucionalmente que as 3 esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, por meio de lei complementar, instituíssem um regime tributário único, destinado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, a emenda constitucional 42 é que ela traz o arcabouço do compartilhamento de informações. Ou seja, a partir deste momento está autorizado para que os fiscos eles interajam e troquem informações. É por isso que já tem prefeituras que estão autuando empresas por informações prestadas pela Receita Federal, troca de informações. Porque, infelizmente, nós ainda temos empresários que acham que ele pode fazer uma declaração para a Receita Federal e outra informação para o município, outra informação para o governo do Estado. Então, nós temos essa integração que facilita o controle. Lá em 2006, ou seja, 10 anos depois da criação do Simples Federal, nós tivemos a instituição do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, tratando de diversos aspectos, inclusive o tributário, que aí é que surge o Simples Nacional. Então, nós tivemos aí um intervalo de 6 meses para adaptação, para que os sistemas se adaptassem, para que o fisco se adaptasse, para que os clientes se adaptassem à nova sistemática de tributação. Então, na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que é a Lei Complementar 123, sancionada em 14 de dezembro de 2006, significa, na prática, menos burocracia, menos impostos e mais crescimento para as micro e pequenas empresas do país. Está em vigor desde o dia 15 de 12 de 2006, data de sua publicação no Diário Oficial da União, com exceção do capítulo tributário, que teve vigência a partir de 1º de julho de 2007. Então, a lei entrou em dezembro, mas a parte tributária foi só a partir de 1º de julho. Então, aí nós temos algumas legislações pertinentes, que é interessante. Nós vamos tratar de todas elas, pelo menos as que estão em vigor ainda, porque muitas delas foram revogadas, foram alteradas, mas nós vamos ter um vídeo à parte de cada uma delas para ver quais são os aspectos mais importantes que nós temos que nos atentar de cada uma legislação. Nós temos aí as normas do Simples para fins tributários, foram consolidadas através da Resolução 140, e nós temos lá no Conselho Federal de Contabilidade, principalmente a Resolução 1418 de 2012 e algumas alterações, que é a atual ITG-1000 e OTG-1000, que é a legislação da contabilização das micro e pequenas empresas. É onde se trata da simplificação da contabilidade para as micro e pequenas empresas. Porque eu ouço muito que a empresa do Simples não é obrigada a fazer contabilidade. Todas as empresas são obrigadas a fazer contabilidade. Todas as empresas são obrigadas a fazer contabilidade. O que tem de benefício é que estas empresas enquadradas no Simples Nacional, elas podem fazer uma contabilidade simplificada por partidas mensais. Mas não tem lugar nenhum que diz que é desobrigado fazer contabilidade. O que flexibiliza é que eu posso fazer regime de caixa, regime de competência, fazer apenas o preenchimento do livro caixa. Mas existe um estudo, uma professora lá do Espírito Santo, ex-conselheira federal, que ela fez um estudo conjunto dos seus alunos para saber qual é a diferença que tem entre elaborar um diário e elaborar um livro caixa. Você utiliza para elaborar o livro caixa 80% do tempo que elaboraria o diário e só tem 20% da informação. Então não se justifica fazer o livro caixa. Vamos fazer contabilidade. Só esse ano de 2020, nós temos aí 4 resoluções alterando alguns aspectos do Simples Nacional que nós veremos também posteriormente. A 152, 153, 154, 155.
Ó, 18 do 3, 26 do 3, 3 do 4, 18 do 5. Então, esse tempo de pandemia foi uma verdadeira pandemia na questão da atuação, né, dos profissionais envolvidos nessa área, principalmente a trabalhista, né, ter que estar o tempo todo se atualizando para poder implantar de forma competente nos seus clientes. Então, nós temos aí a Lei Complementar 123, que substitui integralmente, a partir de 1º de julho de 2007, as normas do Simples Federal, a Lei 9.317 de 96, que nós já falamos anteriormente, que ela vigorava desde 97. E o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e empresa de pequeno porte, né? Lei 9.841, que é de 99. Tá? Então, as duas leis que tratavam sobre o Simples Federal, elas foram revogadas pela Lei Complementar 123. Então, o Simples, ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Então, para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa e empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos na legislação e formalizar a opção pelo Simples Nacional. Tá? É bom lembrar, eu tenho que optar, tá? Eu tenho que expressar vontade de ser do Simples. As características principais que nós temos do regime, né, é que ele é facultativo, ele opta por quem quiser. Tá? Ser irretratável para todo ano calendário, com raríssimas exceções. Tá? Então, quando eu opto em pagar o Simples lá em janeiro, ele vai ser irretratável para todo o exercício, o ano calendário. Com as exceções de você incorrer em algum ato, praticar algum ato, que o torna excluído automaticamente, que o impeça de ser optante pelo Simples. Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação, disponibilização às microempresas e empresas de pequeno porte de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido, a geração do DAS, que nós utilizamos o PGDAS-D, né, desde 2018, e a apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, tá? Que é a nossa DEFIS. O prazo para recolhimento do DAS é até o dia 20 do mês subsequente, aquele em que houve a receita. Possibilidade de os estados adotarem o sublimite para a EPP em função da respectiva participação no PIB. Né? Os estabelecimentos localizados nesses estados, cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite, deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente aos estados e aos municípios. Né? Então, eu tenho que ver qual é o sublimite do meu estado. Tá? A maioria dos estados hoje adota 3.600.000. Apenas o Acre e o Amapá adotam 1.800.000. Tratamento jurídico e tributário diferenciado das demais pessoas jurídicas. Então, a lei complementar representa um conjunto de normas que consolidam o tratamento diferenciado e favorecido no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a ser aplicado às MEs e EPPs. Características principais do regime Simples Nacional. Esse tratamento diferenciado compreende os benefícios abaixo elencados: inscrição em baixa simplificada, acesso aos mercados, simplificação das relações de trabalho, fiscalização orientadora, associativismo, estímulo ao crédito e à capitalização, estímulo à inovação, regras civis e empresariais, acesso à justiça, apoio e representação.
Então, a partir da leitura que nós vimos acima, nós concluímos que a Lei Complementar 123 contém benefícios não apenas tributários, mas também tem benefícios fiscais, societários, né, trabalhistas. Então, tem uma série de oportunidades que você tem nessa questão do Simples Nacional.